Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o sentido da vida, porque esse é um assunto que infelizmente muitas pessoas ainda não conseguiram encontrar o sentido da vida. E isso significa que a maioria das pessoas hoje não sabe o que isso significa de fato e de verdade. Elas não têm isso em suas vidas e por isso elas sofrem as consequências de não terem ainda o sentido da vida. Então, isso é algo que afeta a vida das pessoas. Muitas delas, infelizmente, chegam ao ponto de se suicidarem porque não encontraram nada que pudesse dar sentido à vida, perderam isso. E sem isso, elas acabam tirando a própria vida. Essa é a realidade que faz com que as pessoas hoje estejam nessa condição. Mas nós devemos entender que encontrar o sentido da vida não é algo tão simples. E eu vou ler um texto aqui que fala exatamente sobre isso. Quem vai falar aqui, nesse texto que eu vou ler, é Salomão, rei de Israel. Então, esse texto está aqui no livro do Eclesiastes, ou o Pregador. E nesse texto, Salomão fala a respeito de sua vida. E aí vocês vão ver que ele vai concluir o que ele vai falar aqui, dizendo claramente que apesar de ter vivido muitas coisas, ele não encontrou o sentido da vida. Então eu vou ler esse texto aqui que está escrito assim. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os outros antes de mim. Todos os outros que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, com essas últimas palavras aqui, Salomão reconhece
que apesar de ter feito tudo isso, se alegrado com tudo isso, aproveitado tudo isso, ele reconhece que não encontrou o sentido da vida, porque para ele tudo isso era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhuma dessas coisas que ele fez teve proveito algum debaixo do sol para ele. Então isso significa que apesar de ter vivido isso tudo, ele não encontrou o sentido da vida. E hoje, muitas pessoas na humanidade estão vivendo nessa mesma condição. Isso é um fato. Então, é necessário entender isso hoje, porque a maioria da humanidade hoje, no século XXI, vive sem sentido, ou seja, vive sem objetivo ou finalidade, vive sem direção e sem rumo, vive sem um significado na vida. Por isso, a maioria da humanidade está perdida, está vazia, está com fome e sedenta, está morta em seus delitos e pecados e já está vivendo há muito tempo sem esperança e sem Deus neste mundo, porque a maioria da humanidade hoje está sem Cristo Jesus e não quer vir a Ele para ter vida. E isso significa que a maioria das pessoas preferem viver, sim, sem sentido, sem ter perspectiva de vida e futuro, porque viver hoje sem sentido é igual a correr atrás do vento. Então, é isso que está acontecendo hoje. E isso é algo que está afetando a maioria da humanidade. Mas, com certeza, essas pessoas que hoje estão vivendo sem sentido, elas precisam encontrar o sentido da vida. Isso já aconteceu comigo, porque apesar de eu ter hoje 43 anos vivendo neste mundo, eu já encontrei isso. E isso veio até mim pelo próprio Senhor Jesus, que quando Ele me chamou por causa de sua graça, Ele me deu vida. Ele me deu o sentido da vida. O sentido da minha vida está em Cristo Jesus. E isso é suficiente para mim, porque a graça dele me basta. Não preciso de outra coisa mais para ter sentido em minha vida. Isso é suficiente. Então, essa alegria da salvação, esse prazer que eu encontrei em Cristo, essa satisfação do qual meu coração está cheio, é porque toda a plenitude dele está habitando em minha vida. Isso me completou. Isso fez morrer o meu eu e fez nascer em mim Cristo Jesus. Ele agora em mim é a esperança da glória. Ele é o sentido da minha vida. A razão do meu viver para sempre é Cristo Jesus. Isso é aquilo que me satisfaz e pode satisfazer qualquer pessoa que queira mesmo viver sinceramente em Cristo Jesus, que queira amar sinceramente a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus está ao alcance de todos. Todos podem hoje vir a Ele para ter vida. Todos podem encontrar nele o sentido da vida. A perspectiva de vida e futuro está nele. Então, ele é aquele que a humanidade precisa. Mesmo que a maioria hoje não reconheça isso, mas mesmo assim, Cristo Jesus é o que a humanidade precisa. Então é hora de satisfazer essa necessidade que as pessoas têm de Cristo Jesus, vindo a Ele para ter vida. Quando alguém vem a Ele para ter vida, Ele mesmo habita nessa pessoa, Ele se revela, Ele se manifesta, Ele traz aquilo que falta, Ele preenche o vazio existencial e a pessoa passa a ter sentido na vida, porque Cristo faz isso. Na vida de qualquer pessoa,
Eu falo isso por experiência própria. Eu dou testemunho disso, porque isso aconteceu em minha vida. E existem milhares de pessoas em quem isso aconteceu também. Então não há mais dúvida. Não há mais dúvida de que a humanidade pode encontrar em Cristo Jesus o sentido da vida, a razão de viver. Então eu espero que as pessoas queiram isso. Porque no mundo que as pessoas vivem hoje, elas já experimentaram de tudo. Como eu li aqui que Salomão experimentou de tudo. Elas já experimentaram tudo. O sexo, as bebidas alcoólicas, as drogas, a tecnologia, as viagens de avião, de carro, de barco. Aproveitaram as viagens, né, que elas fazem por vários lugares do mundo. Elas já viram de tudo. Elas já foram nas baladas, né, nos estádios de futebol, praticaram todos os esportes possíveis. Enfim, elas já se preocuparam com muitas coisas terrenas, já se envolveram demais em negócios dessa vida. Muitas pessoas hoje estão amando ao mundo as coisas que nele estão. E então elas já viveram isso tudo aí intensamente. Elas já viveram tudo isso intensamente. Mas será que experimentar tudo isso e viver tudo isso trouxe para elas o sentido da vida? Preencheu o vazio? Acabou com a solidão? Eu acho que não, com certeza não. Porque todas essas coisas que as pessoas praticaram, viveram, né, experimentaram, tudo isso é efêmero e passageiro, é algo em vão. Começa e logo tem fim. Não é algo duradouro. Então, as pessoas precisam dessas coisas para se sentirem vivas cada vez mais. Mas tudo isso é passageiro. Vem uma coisa, passa e vai. E a pessoa continua vazia. Às vezes a pessoa vai para as baladas, para as festas, procurando alegria, carnaval, né? Para as festas populares. E depois que tudo isso termina, o vazio continua incomodando a vida dessa pessoa, porque nada dessas coisas preencheu o vazio. Nada dessas coisas trouxe para ela o sentido de vida, o sentido da vida. Pelo contrário, só deixou ela mais sem ter essas coisas, sem ter o sentido da vida, sem encontrar. Ela busca, busca, busca e não encontra. Porque o sentido da vida não vem dessas coisas. Vem apenas de Cristo Jesus. É dele que vem um dom perfeito, que vem lá do alto. Então, as pessoas precisam entender essa questão. Porque se elas não entenderem isso, elas vão continuar nesse ciclo, buscando e buscando, dia após dia, uma coisa que não vão encontrar no mundo. Porque nada que existe no mundo pode satisfazer a pessoa dessa forma. Apenas Cristo Jesus pode dar o sentido da vida perfeito e eficaz para sempre. Então as pessoas têm que querer isso. É por isso que eu estou falando aqui, tentando encorajar, incentivar e estimular as pessoas hoje a buscarem isso. Porque tudo o que as pessoas experimentaram até hoje é vaidade, é correr atrás do vento, é perda de tempo. E para mim, eu falo isso por experiência própria. Viver com Cristo Jesus não foi perda de tempo para mim em tempo algum. Pelo contrário, eu perdi a minha vida por causa dele. Por isso eu achei o sentido da vida. É ele. É Cristo Jesus. Ele é eficaz para mim para sempre. Então, essa alegria da vida está presente hoje no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. E nunca mais vai sair. Vai só crescer, se desenvolver e me deixar vivendo aqui com viva esperança. Coisa que muitas pessoas não encontraram ainda. Só vão encontrar viva esperança em Cristo Jesus. Ele é o sentido e a razão da vida de qualquer pessoa. Essa necessidade tem que ser suprida. A necessidade do sentido da vida
tem que ser suprida e só pode ser suprida em Cristo Jesus. Então você tem que vir a Ele para ter vida, para experimentar isso. Depois que você experimentar isso, você nunca mais vai querer saber de outra coisa. A graça dele vai ser suficiente em sua vida. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar aqui para a humanidade hoje, que está aí perdida. Está perdida porque não tem o sentido da vida. Não encontrou ainda. Procurem muitas outras coisas. Procurem coisas vãs, em coisas passageiras, mas não encontra. Mas Cristo Jesus não é passageiro, é eterno. E o sentido da vida que Ele pode dar a você será eterno também. Então eu espero que você queira isso para a sua vida. E não se engane e não se perca mais nesse mundo. Porque tudo o que há no mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E a vontade de Deus é que você possa encontrar em Cristo Jesus o sentido da vida hoje. Então eu espero que isso aconteça em sua vida. Essa é a mensagem de hoje para toda a humanidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.